Eu sempre fui uma pessoa simples. Gosto das coisas que fazem parte do meu cotidiano, das coisas que parecem comuns, mas que no fundo têm uma história para contar. Moro em uma cidade pequena, onde todos conhecem todos. Ou pelo menos é assim que a gente sente. O clima é tranquilo, as ruas não são muito movimentadas, e a maioria das pessoas que habitam por aqui são mais velhas e reservadas. Foi numa dessas lojas de roupas de segunda mão que encontrei o suéter. Uma dessas lojas simples, cheia em coisas usadas, mas que tem aquele toque de nostalgia, sabe? Entre a pilha de roupas esquecidas, o suéter me chamou a atenção. Era de uma cor cinza meio opaca, mas com um tom de azul que dava um toque de aconchego. Era de lã grossa, mas macio ao mesmo tempo, bem confortável, como se fosse feito para aquecer alguém de uma forma especial, como se fosse uma peça que quisesse te abraçar. E acredite, era isso que me passou a sensação quando passei a mão nele. Senti algo familiar, algo que me fez sentir vontade de levá-lo. A senhora que me atendeu na loja era um amor de pessoa, com aquele jeito simples de quem vive a vida devagar e com calma. Ela me olhou, viu que eu estava interessado no suéter e com um sorriso meio tímido disse: esse suéter é bem confortável, sabe? Já tem bastante tempo por aqui, mas nunca vi ninguém levar. Ele tem um toque especial, tem que sentir para entender. Eu ri, achei engraçado e acabei levando. O preço estava ótimo, então não pensei duas vezes. Naquele dia, eu nem sabia que estava trazendo para casa algo que mudaria minha vida para sempre. A noite seguinte foi quando tudo começou. Cheguei em casa, coloquei o suéter e logo senti aquela sensação confortável. Era como se ele realmente estivesse me abraçando, apertando suavemente os meus ombros e peito, mas de uma forma aconchegante, sabe? Nada fora do normal. Eu até pensei em como ele era gostoso de usar. Me deitei no sofá, assistindo TV, me sentindo à vontade, relaxado. Foi uma das melhores sensações de conforto que eu já tinha experimentado. Mas à medida que o tempo foi passando, a sensação de abraço começou a ficar estranha. Eu estava sozinho em casa, o que já era normal, mas à medida que a noite avançava, o suéter parecia apertar um pouco mais. Não era algo que eu pudesse explicar direito. Primeiro, pensei que fosse só coisa da minha cabeça, como se fosse uma sensação que vinha de um lugar profundo e que logo passaria. Mas não, passou. Durante a madrugada, eu acordei com uma sensação de desconforto. Meu peito estava apertado, como se alguém tivesse colocado as mãos ali de forma a me segurar de um jeito sutil, mas muito firme. Eu me levantei e fui até o espelho. O suéter estava bem ajustado, mas nada que fosse desconfortável demais. Ainda assim, eu senti uma pressão, como se o suéter estivesse apertando mais do que o necessário. Tirei o suéter e o coloquei na cadeira, tentando esquecer o que tinha sentido. Dormi de novo, mas a sensação de estar sendo observado, de algo estranho no ar, me incomodava. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas algo me dizia que aquilo não era normal. Nos dias seguintes, a sensação foi ficando cada vez mais desconfortável. Eu já não conseguia mais usar o suéter por muito tempo. À medida que eu o vestia, sentia como se as mãos invisíveis de alguém me tocassem. Primeiro, era apenas um leve toque no ombro. Depois, no braço, como se uma presença estivesse se aproximando. Eu tentei ignorar. Afinal, era só uma roupa, certo? Mas a sensação só aumentou. Uma noite, estava sentado no sofá vendo um filme. E então, senti as mãos se moverem por trás de mim. Elas não eram frias, mas também não eram quentes. Eram invisíveis. Sentia como se alguém estivesse tentando me abraçar por trás, de um jeito que não fazia sentido. Mas não era uma sensação boa. Era como se o toque fosse possessivo, como se fosse algo que não queria me deixar ir. O que mais me assustou foi quando eu percebi que não estava mais sozinho naquela sala. Eu senti uma presença. Olhei ao redor e nada.
A única coisa que estava lá era o suéter. Mas a sensação de estar sendo tocado, de alguém se aproximando, não passou. Foi como se, naquele momento, as mãos invisíveis do suéter se tornassem mais reais, mais presentes. A última gota foi em uma noite em que, ao tentar dormir, as mãos estavam lá de novo no meu peito, me apertando. Eu tentei me mexer. Tentei me soltar, mas não consegui. Era como se o suéter tivesse se tornado uma prisão. Eu não conseguia mais sentir meu corpo livre. As mãos eram cada vez mais fortes, como se estivessem me agarrando com firmeza, tentando me prender onde eu estava. Eu gritei, mas não houve resposta. Não havia ninguém na casa, nem mesmo nas ruas. Tudo estava calmo demais, mas a pressão em meu peito aumentava. O medo se espalhou pelo meu corpo. Eu tentei tirar o suéter, mas mais uma vez ele estava preso, como se tivesse vida própria. Eu forcei mais uma vez e quando finalmente consegui arrancá-lo, joguei no chão. Fui até a janela, olhei para a rua tentando me acalmar. Eu estava suando, o coração batendo forte. Mas o que mais me assustou foi o som. O som do suéter. Ele estava se mexendo. Ouvi-se um barulho suave, como se o suéter estivesse se contorcendo. No chão, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. No dia seguinte, decidi me livrar do suéter. Eu o dobrei e o coloquei dentro de uma sacola, tentando esquecer tudo o que tinha acontecido. Mas a sensação de estar sendo observado nunca se foi. A cada noite, eu sentia as mãos invisíveis me tocando. Às vezes na cadeira onde eu o havia colocado, às vezes na cama enquanto eu dormia. Era como se o suéter não me deixasse em paz. Como se tivesse tomado uma parte de mim e agora não quisesse mais me soltar. Eu não sabia o que fazer. Tentei queimar o suéter, jogá-lo no lixo, mas não adiantava. Sempre que eu deixava de lado por um tempo, ele sempre voltava. E com ele, a sensação de ser tocado, de estar sendo abraçado por algo invisível. Fui até a loja onde eu o comprei, mas a senhora que me atendeu não estava lá. A loja estava vazia, sem ninguém por perto. Não encontrei mais nada naquele lugar, só o silêncio. Hoje eu não uso mais o suéter. Ele está guardado em algum lugar da casa, mas nunca me deixou. Ele ainda está lá, me esperando, me tocando, como uma presença que nunca se cansa de me seguir. Às vezes, quando estou sozinho, sinto o abraço novamente. As mãos invisíveis que me seguram, que me apertam, que não me deixam ir. E eu me pergunto, quem era o dono desse suéter? O que aconteceu com ele? E por que ele não descansa? Se você encontrar um suéter em uma loja de segunda mão com um toque especial, pense 2 vezes antes de levá-lo para casa. Porque, às vezes, o que parece ser apenas uma peça de roupa pode esconder algo muito mais sombrio. E quando você menos esperar, ele pode estar te abraçando também. Meu nome é Rogério, mas me chamam de Rogerinho aqui na cidade. Moro em uma cidade pequena no interior, onde as coisas costumam ser bem calmas. Mas a gente sempre sabe que tem umas histórias estranhas rolando por aqui. Sempre ouvi falar de macumba, de entidades e de alguns objetos que, de tão carregados de energia, podem até mudar a vida de quem se aproxima. Mas eu nunca levei essas histórias muito a sério, até o dia em que encontrei o casaco. A história começa numa tarde quente de sábado, quando eu decidi dar uma volta por um brechó que tinha aberto no centro da cidade. Aquelas lojas cheias de tralhas, roupas velhas e peças antigas que não servem mais para ninguém. Eu sempre gostei de dar uma olhada porque, às vezes, a gente encontra alguma coisa boa e, de quebra, ainda economiza. Mas, naquele dia, eu não esperava encontrar o que encontrei. O brechó estava bem bagunçado, como sempre, com roupas espalhadas, móveis antigos e uma mistura de cheiros de poeira, madeira velha e um incenso meio estranho.
No fundo da loja, entre umas araras de roupas, algo vermelho me chamou a atenção. Era um casaco. Não um casaco qualquer, mas um vermelho intenso como o fogo, brilhante e chamativo, que logo me fez parar. O casaco parecia meio fora de lugar. Ele tinha um corte meio antigo, mas um estilo que ainda podia ser usado se você soubesse combinar. Direito. Aquele vermelho era tão forte que parecia saltar dos outros objetos da loja. Eu não sei explicar, mas logo senti uma atração por ele, como se estivesse puxando a minha atenção de forma irresistível. A dona do brechó era uma senhora, de cabelo grisalho, mas com um olhar penetrante, quase como se me estivesse observando de um jeito que me fez sentir desconfortável. Ela estava sentada atrás de uma mesa, mexendo em papéis, mas assim que me aproximei do casaco, ela olhou para mim e disse, sem nenhuma emoção na voz: "Esse casaco tem uma história, rapaz. Uma história forte." Eu dei uma risada nervosa, achando que ela estava querendo me vender o casaco com algum papo de espírito ou lenda urbana. A mulher não parecia estar brincando, mas, como sou cético, ignorei. Perguntei o preço e estava barato. Muito barato para o que o casaco parecia ser. Ela não demorou para me vender e, com um sorriso meio triste, me entregou o casaco dizendo: "Você vai ver o que ele pode fazer. Só tome cuidado com o que deseja." Paguei, peguei o casaco e saí da loja sem dar muita bola para o que ela tinha dito. Não sabia na época, mas aquele casaco seria o início do meu fim. Cheguei em casa. Já era noite e o casaco estava jogado no banco do carro. Senti uma vontade estranha de colocá-lo imediatamente. Não sei se era pelo frio que estava começando a fazer ou se algo me empurrava a usá-lo. Mas assim que entrei em casa, foi o que fiz. Quando o vesti, algo dentro de mim se acendeu. Não sei se era pela sensação de calor, de proteção, ou se foi a cor vibrante e intensa do casaco que me fez sentir mais seguro, mas aquilo me invadiu de uma maneira única. Eu nunca me senti tão vivo. A noite seguiu normalmente, com uma cerveja e uma série qualquer na TV. Porém, não demorou muito para que algo estranho começasse a acontecer. Comecei a sentir uma energia diferente, como se tivesse mais disposição, como se estivesse mais agressivo. Meu corpo parecia tenso, os músculos estavam mais firmes e, sem querer, comecei a pensar em coisas mais radicais. Aquelas ideias de fazer algo que eu normalmente não faria, sabe? Como se uma força me empurrasse para o risco. Eu sempre fui tranquilo, sem pressa, mas com o casaco parecia que o mundo estava me desafiando. De repente, me vi pensando em fazer algo completamente impulsivo. A ideia de sair sem motivo e provocar alguma confusão, talvez quebrar alguma coisa ou até sair correndo pela rua, era absurda, mas parecia fazer sentido. Como se uma voz dentro de mim estivesse dizendo: "Faça isso, vai ser divertido." Era como se eu não fosse mais o mesmo. Tirei o casaco e fui dormir, mas não consegui descansar direito. Naquele quarto escuro, com o casaco dobrado na cadeira, eu sentia que ele me observava. E mais estranho ainda, parecia que o casaco começava a me chamar, como se ele fosse uma entidade própria. Não demorou muito para que eu adormecesse. Nos dias seguintes, a coisa foi se agravando. O casaco não era mais apenas uma peça de roupa. Eu comecei a usá-lo todos os dias, como se não fosse possível sair de casa sem ele. Cada vez que eu vestia, parecia que algo dentro de mim mudava. A cada momento, eu sentia uma energia crescente, um desejo de tomar decisões perigosas e destrutivas. Coisas que eu nunca imaginaria fazer, como brigar com estranhos na rua, discutir com pessoas que sempre gostei, ou até mesmo sair para beber até perder a consciência. Tudo parecia muito mais fácil. E o casaco parecia me dar uma confiança irrestrita. Uma noite, depois de uma briga que não fazia sentido nenhum, eu saí de casa com o casaco, sem pensar em mais nada, e fui para um bar da cidade. Quando entrei, percebi que estava me comportando de forma estranha.
Estava provocando as pessoas de um jeito que nunca faria. As palavras saíam da minha boca de maneira agressiva e eu começava a achar graça em situações que antes me incomodariam. Quando uma briga quase começou, eu senti uma espécie de prazer. Foi como se eu estivesse no controle de tudo, como se nada me atingisse. Eu estava perdido. O casaco tinha me transformado. Aquela energia que ele me dava não era boa, mas eu não conseguia mais parar. Eu queria mais e mais e mais. Estava como uma pessoa possuída. Foi em uma dessas noites que eu comecei a ver a mulher. Não fisicamente, mas em minha mente. Como uma presença, uma sombra atrás de mim. Sempre que eu usava o casaco, ela aparecia, quando eu menos esperava, nos momentos em que eu me sentia mais impulsivo. Era uma mulher que se movia nas sombras, com os cabelos escuros e uma expressão vazia. Suas roupas eram vermelhas, como o casaco. Ela estava sempre ali, me observando, esperando. E então ela falou pela primeira vez. Não com palavras, mas com uma sensação, uma pressão em minha cabeça. Sinta-se como eu. Comando do fogo. Comanda a destruição. Comanda a vida. A partir daquele momento, ela foi quem passou a me guiar. A mulher, a entidade, a pombagira. Agora, ela estava dentro de Mem. Ela se apoderou de mim e eu já não sabia mais onde terminava Rogério e onde começava ela. Eu fazia coisas que nunca teria feito. Eu não sabia mais quem eu era. A presença dela estava em cada gesto, em cada passo que eu dava. Eu não sei se posso chamar o que aconteceu depois de fim, porque até hoje eu sinto a presença dela. Eu continuo usando o casaco. Não sei o que aconteceu com a dona do brechó, mas eu nunca mais a vi. Será que ela sabia o que estava me entregando? Eu não sei. Mas uma coisa é certa. O casaco não é só um pedaço de tecido. Ele carrega consigo a força da entidade que nele habita. A cada dia que passa, me sinto mais distante de mim mesmo. Não sei o que será de mim, mas o casaco e a mulher de vermelho me amam agora. Não posso mais fugir disso. Eu só espero que se alguém algum dia achar esse casaco, que tenha mais cuidado do que eu tive. Porque uma vez que você o coloca, você já não é mais o mesmo. E a pombagira já não quer mais te deixar ir.